Evidências do Amor Genuíno. Um estudo de 15 partes, oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, expressar este amor cada vez mais e impactar este mundo com a glória do Evangelho, com a beleza e o ornamento de doutrina que é o grande amor de Deus na nossa vida. Estude conosco e cresça também neste ponto tão importante, a frutificação no amor, em nome de Jesus Cristo. Evidências do Amor Genuíno, parte 7. Continuamos, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente. Estamos felizes. Aqui estamos nós, no estudo em 1 Coríntios capítulo 13. E hoje vamos falar sobre o amor. Ele não procura os seus interesses. Amados, quando o Senhor nos chama para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e realmente temos uma comunhão cada vez mais profunda com Ele, pela graça, diariamente, nós vemos que isto é o caminho. O homem se afastou de Deus desde a queda. Agora, quando ele diz arrependei-vos e convertei-vos, ele está dando a solução, pois o homem virado de costas para Deus, impressionado, impactado, hipnotizado pelos ídolos, pelo pecado, pela ilusão deste século, muitas vezes ansioso, preocupado, muitas vezes sem arrependimento. Agora, à medida que o homem se volta para Deus pela graça, a sua mente e seu coração vão sendo restaurados e a fé vai brotando, de forma que, vivendo para Deus, nós damos ao Senhor cada vez mais espaço e oportunidade para que Ele nos devolva imagem, semelhança e domínio. Quando vemos que o homem ouve o Evangelho genuíno e renuncia à sua carne, ele isola a sua carne debaixo do sangue de Jesus, de forma que nada pode atrapalhar, pois o diabo age via carne. E agora arrependido, a sua indignidade, o seu pecado, é levado pelo sangue de Jesus, e agora estamos não produzindo aquilo que é humano, mas sim o Espírito Santo vem. Sim, ao renunciarmos a nossa carne, ela fica isolada, ela fica sem produzir nada. Ela não pode atrapalhar e ela não pode ser realmente um elemento para impedir Deus de nos ouvir, nos abençoar, nos atender, porque estamos então em Cristo no Espírito. Aí nós temos o que Deus é, o que Deus sabe, o que Deus pode, o que Deus tem. Cessaram-se as obras da carne. E agora temos Cristo em nós e fluindo através de nós os seus rios saradores. Sabemos que nada é maior do que Deus e o seu mover na vida de uma pessoa que está debaixo do sangue de Jesus, humilde, temente, e dando cada vez mais espaço ao Espírito Santo. Aonde havia o pecado, agora a glória. Agora a presença do Espírito ganhando cada vez mais lugar para operar. Amados, em Isaías 54:15 diz que poderão se levantar ataques contra nós, mas isso não vem de Deus. Amados, Deus, quando fez o homem, o fez à sua imagem e semelhança, o colocou no melhor dessa terra. Ali não havia doença, não havia angústia, não havia escassez, não havia morte. O homem estava em comunhão com o Pai debaixo da palavra. A palavra o guiava às águas tranquilas. Quando o homem saiu debaixo da palavra de Deus e foi para debaixo da palavra do diabo, ele não percebe mais a palavra de Deus como soberana. Ele não percebe mais a palavra de Deus o governando, isso é morte espiritual. Ele não percebe mais o poder da palavra de Deus na sua vida. E agora ele fala a palavra segundo o que ele vê, por vista os efeitos da queda. Aí está o governo do inimigo, que bilhões de pessoas
estão sendo enganadas com essas fortalezas na mente que causam imaginações. Penso o pior, imagino o pior, né? E julgam pelo que veem, pelo que sentem, pelo que tocam, pelo que cheiram. Escravos, agora, a sua realidade são os efeitos da queda. Mas o homem espiritual sabe que a palavra de Deus, ela é maior que o mundo visível. Ela afeta o mundo visível e o mundo visível realmente deve obediência à palavra de Deus. Ela nos governa e governa as circunstâncias através daqueles que vão andando com Deus. É um processo gradativo. Não vem de Deus, meus irmãos, tudo que contradiz a cruz de Cristo, como nós falamos. Poderão se levantar ataques contra mim, mas não vem de mim, diz o Senhor, e todo aquele que se levantar contra ti será destruído, derrotado. Se não vem do Senhor, certamente vem do inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Não vem de Deus. Quando Senaqueribe atacou Israel, o rei falou, fale conosco, mas não fale ao povo. Ele falou, não, eu quero dizer para todo o povo que Deus desamparou o povo e foi Deus que nos enviou. Ora, quando nós pensamos que foi Deus que enviou o mal, nós ou nos conformamos, lamentamos, ou pensamos assim, se é a vontade de Deus, eu não vou lutar contra, eu vou resignar e vou aceitar numa boa. Mas Jesus mostrou, quando esteve aqui, que este é um mundo que jaz o maligno e nem tudo que acontece é a vontade do Pai, porque ele vivia desfazendo as vontades do diabo. Em Atos 10:38 diz, então se ele repreendia a febre é a vontade do diabo, não do Pai, porque ele não estava desfazendo os obras do Pai, ele diz, eu sempre faço a vontade do meu Pai. Se ele multiplicava pães para quem estava com fome, então a fome não é a vontade do Pai. Se ele curava o cego, libertava os cativos, se ele pregava o evangelho e o pecador se arrependia, você está vendo? A vontade do Pai estava desfazendo ali o status quo, como o mundo está desde a queda. Como foi no tempo de Abraão, como foi no tempo de Noé, assim é agora. A carne do homem não mudou, mas aqui está, Jesus é o nosso modelo. Se ele vivia fazendo a vontade do Pai e vivia desfazendo a vontade do diabo, destruindo a vontade do diabo, nós podemos ver que a vontade do diabo estava agindo. Quando veio aquele vento, ele mandou calar e se aquietar, vemos que aquilo não era do Pai, porque senão ele se resignaria e dizia, não, vamos aceitar, porque isso é a vontade do meu Pai. Mas ele discerniu que não era. Quando ele repreendeu a febre da sogra de Pedro, ele viu naquilo uma obra maligna, não a vontade do meu Pai. Então, tudo que nós vamos vendo na palavra de Deus que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, não é a vontade do Pai. Se fosse, ele não teria levado na cruz do Calvário. Se ele levou, é porque ele quis destruir, né, aquilo que entrou pela queda. Deus não fez o homem assim. Jesus veio, tomou um corpo de carne e levou. Então, se ele levou, não é a vontade dele. E se não é a vontade dele, é a vontade do diabo. E se é a vontade do diabo, o diabo derrotado, o diabo é frágil, maior é aquele que está em nós que aquele que vem contra nós. Essas tentativas do inimigo podem ser vencidas pela palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa, tem todo o poder nos céus e na terra. A palavra de Deus governa. Jesus Cristo é Senhor. Aqui nós estamos vendo que tudo aquilo que contradiz ou tenta contradizer a cruz de Cristo deve ser visto como o contrário da vontade de Deus e deve ser visto como algo que nós podemos, em Cristo, no Espírito Santo, em comunhão com o Pai, desfazer. O amor não busca a sua própria vontade, mas busca aquilo que é para a glória de Deus em comunhão com Deus. O reino de Deus se estabelecer na terra. É da vontade de Deus que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário apareça nas nossas vidas, no visível, e também na vida das pessoas que nós oramos. Portanto, a palavra de Deus, ela é mais poderosa que o mundo visível. Ela governa o mundo visível somente na vida daqueles que manifestam essa palavra com fé. O mundo visível está aí desde a queda, cheio dos efeitos da queda. Mas a palavra de Deus ela é superior, ela é o Senhor Jesus Cristo. Ela está aqui para colocar em ordem aquilo que está uma desordem desde a queda. A palavra de Deus governa, pois ela é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que fala a verdade, Provérbios 12:17, manifesta a justiça. Se Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as enfermidades, a angústia,
Se Ele levou tudo que nos tira a paz, se Ele levou o domínio do pecado, dos vícios, se Ele levou na cruz do Calvário tudo aquilo que nos impede de andar no Espírito e frutificar no Espírito, essas coisas certamente são frágeis, pois Jesus já julgou e já derrotou, já expôs ao vexame, ao vitupério, a derrota. Portanto, não estamos lutando para vencer, já somos mais que vencedores. Só estamos agora para colher os feixes no Espírito daquilo que Jesus Cristo, derramando o seu sangue, conquistou para mim e para você. Como é importante compreender, amados, que aquilo que o inimigo está tentando e teimando no visível não é páreo para a palavra de Deus. Não seja afetado pelo visível e não acredite, não viva por vista, 2 Coríntios 5,7, mas sim por fé. Sabemos que Apocalipse 9,13 diz que o nome do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi poderosa para criar o mundo. Lá em Gênesis 1 diz que tudo foi criado pela palavra. E João 1 também diz que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo foi criado por Ele. Em Hebreus 1,3 diz que tudo é mantido pela palavra. Agora, como houve a queda e tudo foi deformado, tudo é uma nova criação, tudo é restaurado pela palavra. O mesmo Jesus que criou o homem perfeito, um dia chegou um cego ali, possivelmente não tinha um globo ocular. Jesus pegou o barro e completou. Ele não fez o homem do barro, fez um boneco de barro. Ali aquele homem não tinha o globo ocular. Jesus colocou lama, barro, e falou, vai lá lavar no tanque de Siloé, quer dizer, enviado. E o homem foi e lavou, quando voltou, enxergando. Aqui nós vemos o que? Jesus criou, houve a queda, o homem que foi criado perfeito, a sua imagem e semelhança, estava cego, e agora Jesus disse, vou recriar, vou retirar o que estava deformado, vou desfazer aquilo que aconteceu por causa da queda, porque Deus não fez ninguém cego. Aqui está realmente o poder da palavra em ação, Jesus Cristo. A palavra desde o início, lá em Gênesis 1, mas a palavra tomou um corpo de carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus Cristo é Emmanuel, conosco. Mas ele disse, é bom que eu vá para meu Pai, assim eu vou enviar o Espírito Santo, e aquele que crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Jesus subiu, foi para o Pai, se assentado à direita de Deus Pai, e enviou o Consolador, o Espírito que está pronto em mim e em você, para fazer as mesmas obras e maiores. Jesus é o nosso modelo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Hebreus 13 mostra ali, do versículo 5 em diante, a soberania do Senhor Jesus Cristo. Oh, como é maravilhoso nós vermos a grandeza do Senhor sobre tudo que foi criado. Tudo foi criado por Ele, e agora tudo é corrigido e trazido original por Ele. Quando nós vemos a nossa Bíblia dizendo assim, seja curado, muitas vezes no original, em inglês se coloca, está whole, que quer dizer inteiro, completo. Então quando a gente lê seja curado, em inglês está seja completado, seja voltado ao original, seja perfeito. Seja restaurado ao estado original, que era perfeito. Quando Deus criou o homem, tudo era perfeito, tudo era muito bom. E hoje o poder de Deus não diminuiu. Muitos dizem que quando morreu o último apóstolo acabou os milagres, que Deus não faz milagres hoje. Por que Deus mudaria? Por que Deus não curaria enfermos hoje? É quem não conhece o coração de Deus. Deus ama curar enfermos, libertar cativos, prosperar endividados, levar o pecador ao arrependimento e à salvação. Quem não conhece o Senhor ainda está na frequência das trevas, ainda tem sofismas na mente. Diz, não, Jesus só fez milagres para fechar o cano das Escrituras. Assim que morreu o último apóstolo, ele parou de curar. Quem fala isso não conhece o Senhor. Por que ele pararia de curar se ele continua vendo que ainda existem pessoas enfermas e o amor dele não mudou? E porque ele morreu, recitou e disse, ide, curem os enfermos e expulsem os demônios. Ele não falou só isso para os primeiros discípulos, certo? Em Atos 2 diz que essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Em cada era haverá pessoas que precisam de libertação, de cura, de salvação, de arrependimento. Então em cada era Deus vai levantar homens e mulheres que vão fazer esta obra, pois ainda não temos novos céus, nova terra.
o processo de restauração continua porque o inimigo continua trabalhando. É um absurdo ver que o inimigo continua matando, roubando e destruindo hoje, como fazia nos tempos da Galiléia, em Atos dos Apóstolos, e dizer que agora Jesus manda apenas pregar um evangelho psicológico, humano, e mandar o povo embora, mandar o povo por tarja preta. Eu não entendo realmente como pode as pessoas pregarem outro evangelho. Mas, amados, quem andou com Deus e aprendeu de Deus entende essas coisas. Mas para o mundo isso é loucura. Eles querem apenas um evangelho humanístico. Um evangelho que faça sentido. Tire todos os milagres do evangelho. Agora faz sentido. Jesus é amor. Tá, Jesus é bom. Legal. Tem um céu para mim? Tem. Que legal. Mas as pessoas não creem no extraordinário aqui e agora. Essa era a diferença entre a religião dos fariseus e Pedro e João. A religião dos fariseus todo dia colocava à porta formosa um homem aleijado e jogava uma moedinha e dizia: Deus te ama, um dia você vai ser feliz, olha que Deus é amor, lá no céu você vai correr com pernas novas. E davam promessas assim, aleatórias. Mas Pedro e João disseram: o reino de Deus, porque primeiro Jesus diz: o reino de Deus está próximo, depois o reino de Deus está aqui, né? Amém, amados? O reino de Deus estava todo no Senhor Jesus Cristo. Ele estava no nosso meio. Então o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus chegou, e agora o reino de Deus está fluindo através de nós. Que diz Colossenses 1:27, que é um mistério. Poucos cristãos desvendam esse mistério. É preciso ter intimidade com Deus para Deus revelar esse mistério. Muitos pregadores, eu creio que a maioria dos pregadores ainda não romperam o véu da carne para compreender esse mistério. Ainda é algo selado, algo oculto pelo véu da carne. A maioria dos pregadores não pregam essa dispensação, Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, Pedro e João chegaram e disseram: o que nós temos, isso nós te damos. A palavra que está em nós vai fluir e produzir frutos agora. Não é uma fé morta religiosa. Não é uma fé dos fariseus. Pedro e João disseram: nós vamos falar agora, e a palavra que é soberana, e nós cremos que ela é soberana em nós e através de nós, ela vai fluir agora. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, que é a palavra, vai fluir agora, e você que está aleijado vai andar. Amados, que coisa linda! Quem crer em mim, Jesus diz, fará as mesmas obras e fará maiores, João 14:12. Aqui nós estamos vendo que a religião dos fariseus era uma religião da letra morta, era uma religião de tradição, era uma religião que dizia que Deus não faz milagres hoje. É uma religião comercial, que para conseguir a bênção de Deus você fica dando dinheiro, fazendo sacrifício no templo, boas obras, trabalhando para ver se Deus te salva. A religião dos fariseus, ela era estéril, cego guiando cego. Era uma religião apenas humana, mental. Era uma religião sem o Espírito, sem o poder, sem os milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Uma religião tradicional. Agora vem Pedro e João com o poder, Espírito de vida, com a manifestação do Espírito, com o efeito do Calvário, aqui e agora. Isto é coisa linda, irmãos, quando nós vemos o reino de Deus se manifestando no visível. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todas as moléculas, todos os átomos, tudo nessa terra é sujeito à palavra de Deus. Tudo deve voltar ao original. Nós estamos aqui para exercer vingança contra tudo aquilo que quer contradizer a cruz de Cristo. Certamente, não é da vontade de Deus nada que impede você de ser próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Nada disso vem de Deus. Nada disso é a vontade de Deus. A vontade de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela está muito clara, ela é uma. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, a partir de uma comunhão, de uma alma próspera, de um coração que se arrepende, se converte, de um coração que vive para Deus, para a glória de Deus, em comunhão com Deus, buscando o reino de Deus e sua justiça. Não é a vontade de Deus. Amados, não é. Tudo que está tentando atrapalhar você sobrar 12 cestos cheios não bate com o modelo do Senhor Jesus Cristo. Tudo que está tentando em vão impedir você de ser saudável, cumprir a sua vida aqui nessa terra com paz, sem dor, sem infecção. Tudo que está tentando impedir você de viver uma vida saudável e curar enfermos não vem do Senhor. Tudo que está impedindo você de andar no Espírito, vencer o pecado, vencer os vícios, vencer a carnalidade, a depressão, tudo
tudo isso que está tentando te impedir de ser feliz não vem do Senhor. Ter paz, né? Tudo está tentando impedir você de viver uma vida em paz, crescer no Espírito. Tudo isso atrapalho vem das trevas. Tem que ser discernido, porque senão você vai lutar com violência, uma fé violenta, uma fé agressiva. Ah, Senhor, se for da tua vontade, eu não sei, mas se for, faz, se eu merecer, faz. Esse tipo de fé com açúcar não acontece nada. Porque eu sei a vontade de Deus, porque eu ando com Deus e Deus me revelou. Então eu vejo isso como efeito da queda e vou para cima disso como um leão. Os filhos de Deus são usados como leão. E vou orar como quem tem autoridade. Eles disseram, esse Jesus é diferente dos fariseus. Ele ora como quem tem autoridade e os espíritos imundos lhe obedecem. Coisa linda, né, amados? A fé sem obras é morta. O fruto, quem permanecer em mim vai dar muito fruto. Eu vos nomeei para que sejam testemunhas. Testemunha é alguém que é capaz, que foi ungido e capacitado para provar o que está falando. Pedro e João provaram que Jesus ressuscitou, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz em Romanos 15:29, eu ganhei esse povo por força de sinais, prodígios e maravilhas. Testemunha é alguém que foi ungido por Deus, capacitado por Deus, para provar o que está falando e transformar a palavra de Deus, que está escrita, em algo que vence o visível, que muda o visível, que se manifesta no visível e glorifica a Deus, trazendo o original. Quando nós compreendemos que nós não buscamos nossas próprias coisas na carne, mas nós buscamos o que é de Deus para a glória de Deus, em comunhão com Deus. O homem, desde a queda, ele é afetado, ele é influenciado pelo que ele vê como algo imutável, poderoso. Como se Jericó fosse hermeticamente fechada. Olha que Jericó poderosa. Eles fazem corrida de biga lá em cima, corridas de cavalos. Aquela Jericó era inexpugnável. E Deus disse assim, olha, Josué, eu tenho te dado essa Jericó. E eles rodearam, louvaram a Deus, Jericó caiu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é maior do que as pedras, do que as edificações. Tudo que nós vemos no visível, irmãos, parece poderoso. Mas na verdade são átomos, moléculas, que são sujeitas à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maior, poderosa, forte do que o que você vê no visível. Toda infecção, toda enfermidade, ela é frágil diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus já venceu a enfermidade. Por isso, ele não apenas venceu na cruz, ele vence através da nossa oração. O mesmo Jesus que reinou na cruz, ele reina através das nossas vidas, através das nossas orações e posição de mãos. O Senhor tem todo o poder na terra. O último Adão é espírito que dá vida, que chama as coisas que não são como se fossem. O poder do Senhor não diminuiu nada. Ele certamente pode agir nas circunstâncias como agia na Galileia e como venceu na cruz. À medida que vamos andando com o Senhor, isso deixa de ser conceito e informação para se transformar em ousadia, em atitudes de fé, atos proféticos. Quando eu e você começamos a andar com o Senhor, por níveis, nós vamos ganhando este ânimo e essa certeza, essa convicção e também essa expectativa de que podemos colocar a palavra de Deus em ação e que a palavra de Deus e o Espírito de Deus são um só. E de que a palavra de Deus, ela não é como a do homem, ela é confirmada pelo Espírito. Quando Ezequiel falou com os ossos secos, eles se ajuntaram, porque a palavra de Deus, ela é virtude, ela é Espírito, o Espírito está se movendo, a palavra e o Espírito, porque é assim desde a eternidade. Quando nós compreendemos que não estamos sozinhos, mas que o Espírito está em nosso coração, e nosso sopro, não apenas o sopro da vida, mas o Espírito do Senhor. Como nós vemos ontem, na parte anterior, o visível parece eterno, mas ele é temporário. O invisível é eterno. E o invisível, ele é superior ao visível. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ele é invisível, mas ele é Senhor do visível. Ele reina sobre cada átomo, sobre cada célula. Ele é Senhor e ele tem o governo. Sabe que ele pode governar, ele pode mandar, ele tem autoridade. E essa autoridade está em nós, para a glória dele. Temos esse tesouro em vaso de barro, já que ele é fonte, toda a glória, toda a honra, todo o mérito é dele. Nós sabemos que a palavra governa.
Quem governa não é a crise, não é a doença. Quem governa não é o diabo, o acaso, a vontade das pessoas malvadas, a feitiçaria. Não, quem governa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, a palavra é o Senhor. A palavra no nosso coração nos salva. A palavra nos nossos lábios é instrumento de salvação, cura, libertação. A palavra de Deus é o Espírito vivificante. Quando compreendemos que o amor é isto, é não cuidar das coisas da carne, mas no Espírito manifestar a vontade de Deus, trazendo tudo o original. É crer que o Senhor está na sua vida, agir e falar de forma profética para a glória dele. Assim, por onde quer que vamos, haverá milagres, sinais, restauração, sabendo que a palavra ela é superior ao visível. A palavra afeta o visível, a palavra manda no visível, e a palavra pode fazer o visível se tornar como está na palavra escrita. Tudo que no visível está diferente da palavra escrita, não é a vontade de Deus para mim e para você. Tudo que você vê na palavra de Deus, que está prometido a mim e a você, e se olha no visível está ao contrário, isso não vem da parte do Senhor. Isto é um gigante a ser derrubado, isso é um inimigo que está por trás, dando força. Jesus falou, e a primeira coisa que murchou é aquilo que estava dando força à videira, a figueira. Quando ele falou, no mesmo dia, parece que não aconteceu nada. Mas no outro dia que eles voltaram, aquela figueira tinha secado desde as raízes. Primeiro secou sua fonte de força. Por trás de todo o mal, há um espírito do mal alimentando aquele mal. Então quando você expulsa, aquele mal sai e as circunstâncias mudam. Houve uma batalha espiritual entre anjos e demônios. Daniel lutou em oração e jejum. Quando os anjos prevaleceram no invisível, o que aconteceu, meus amados? Um rei ímpio chamou Esdras e Neemias para reconstruir a cidade, deu todo o material e deu toda a condição financeira. Então quando o reino espiritual se move, sai aquele demônio, aí começa o governo de Deus, né? Porque desde a queda, quem está governando este mundo, infelizmente, o mundo jaz o maligno. Mas quando nós entregamos e consagramos um território para o Senhor, ali Deus começa a restaurar. Então assim que Daniel orou, leu ali nos livros de Jeremias que tinha acabado o tempo do cativeiro, ele orou, Deus tocou no coração de Esdras e Neemias, falou com reis ímpios e reconstruiu a cidade. Isso afetou o visível, porque primeiro foi destravado, havia um espírito imundo que não queria o bem de Israel. Então, por trás de todo o mal, existe um mal, um vampiro, um demônio atrapalhando ali. Eu chamo de urucubaca, né? Tá tudo errado. Mas quando nós oramos, aquele mal sai, aquela raiz maligna que estava alimentando aquele mal, que estava fazendo dar errado, aquele espírito imundo sai, aquilo começa a dar certo. Como aquela mulher que estava no templo encurvada. Jesus falou, olha, essa mulher tem um espírito de enfermidade na coluna. Quando ele expulsou o espírito imundo da coluna daquela mulher, a coluna dela se endireitou na hora. Então quando o mal sai, aquela raiz do mal sai, aquele demônio, aquele espírito invisível que estava ali produzindo aquele mal sai, começa a vir a prosperidade, a saúde, a administração de Deus vem. Assim que Jó orou e passou na prova, os seus amigos vieram e deram tanto ouro para ele que ele se tornou o homem mais rico do Oriente, a sua família o abençoou. Mas foi Deus que tocou no coração, porque quando o mal sai e Deus entra, porque se entregou aquilo, consagrou aquilo ao Senhor, confiou no Senhor, aquilo que estava o inimigo agindo, agora quem vai agir é Deus. E quando Deus entra em ação, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Aquilo que estava doente começa a sarar. Aquilo que estava endividado começa a sobrar dinheiro. Porque a administração de Deus tende à abundância. Aonde Deus põe a mão, as coisas começam a ficar conforme a palavra escrita. Quando você lê na palavra escrita uma coisa e vê no visível outra, parece que a palavra de Deus é mentira. Mas na verdade, a verdade é o que está escrito. Você é o que está escrito. Você pode o que está escrito. E você tem o que está escrito. No visível está lá os gigantes. Está a circunstância contrária. Mas se você crer na palavra, no seu coração e na sua boca, Deus vai trabalhar naquela circunstância, enviar anjos, e o visível vai se transformar conforme a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho. Fazer com que a palavra de Deus reine no visível, porque ele já reina nos céus. A terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16.
Quando nós manifestamos o reino de Deus no visível, através da fé, Deus é glorificado. Aquele mal sai e Deus passa a governar aquela situação, porque Ele age através da nossa fé. O amor, então, por Deus é liberar o Espírito para onde há trevas, haja luz. Aonde houver doença, haja saúde. Aonde houver falta, haja sobra para generosidade. Aonde havia pecado, escravidão do pecado, agora haja santidade, andar no Espírito, liberdade no Espírito, para glorificar a Deus, para conhecer a Deus e para pregar o Evangelho e alcançar outras pessoas ainda mais. Coisa linda, né, amados? O amor de Deus em nosso coração. O amor de Deus em nossos lábios. É o Espírito Santo tocando vidas. Isto é Cristo em nós, esperança da glória. Isto é o Evangelho de vida eterna. Isto é o Evangelho que traz alegria ao Senhor. É ver o fruto que Ele fez lá na cruz do Calvário acontecendo no visível, porque nós cremos e perseveramos. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.